Olá, turma! Vamos para mais uma aula de Geografia? Essa será a nossa primeira aula da 10ª quinzena, tá bom? Gente, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a formação da população brasileira. Uma mistura de povos. Dá para observar aqui nessa foto, gente, nessa imagem, o rosto, as características físicas de cada pessoa, não é? Que são diferentes, né? A cor do cabelo, a cor da pele. Dá para a gente observar que é assim uma mistura de povos, onde a gente vai ver um pouquinho sobre miscigenação, ou seja, mistura de diferentes povos, tá bom? Então, pegue o seu livro aí para a gente acompanhar a aulinha de hoje, tá bom? Vejam só. Na página 82 do nosso livro, vamos ver um pouquinho sobre a formação da população brasileira. Gente, a população brasileira formou-se inicialmente da miscigenação entre os indígenas, portugueses, colonizadores e os africanos trazidos como escravos para o Brasil. Bom, esses povos, gente, deixaram suas marcas e tradições e contribuições em nossa cultura, caracterizada pela grande diversidade étnica e cultural. Então, esse foi o tema apresentado pelo nosso livro de hoje, tá bom? Ao longo do tempo, outros povos chegaram ao nosso país e também contribuíram para formar a população brasileira. Então, não foram apenas os indígenas, os africanos e os portugueses que formaram também. Não. Além desses aí, vieram também os espanhóis, os holandeses, alemães, italianos, poloneses, sírios, libaneses, japoneses, coreanos, entre outros povos. Então, essa mistura de povos, gente, proporcionou grande diversidade cultural em nossa população. Vejam só aqui a diversidade de pessoas, né? Olha as características físicas. Por que cada uma aqui tem um rostinho diferente, uma caracterização diferente do outro? Devido a essa mistura de povos, no qual a gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom? Então, quando se falar em miscigenação ou mestiçagem, significa o quê? Uma mistura de elementos de diferentes etnias, religiões, arte e que vão originar um terceiro elemento. Então, dessa formação desse terceiro elemento é o que veremos a seguir, tá bom? Vejam só. Aqui desse lado esquerdo, nós vamos mostrar um pouquinho sobre a etnia, tá? Como assim? Então, uma mistura de branco com indígena, aí vai formar um terceiro elemento, que é o tipo mestiço, o tipo que foi originado da mistura do branco com o indígena, tá? Vamos ver o que dá a mistura de um branco com indígena. Então, essa pessoa é chamada de mameluco ou caboclo. É uma pessoa do tipo mestiço, mameluco ou caboclo. Temos um outro grupo de etnia aqui, que serão os brancos e negros. Olha só a foto de um branco com uma pessoa negra. O que se dá, qual é a origem da mistura dessas duas raças, dessas duas etnias? Vamos lá? Então, quando se diz assim, a mistura de um branco com um negro, o resultado do terceiro elemento é um mulato, tá? E a terceira opção, a mistura de um negro com um indígena. O que dá? Vamos lá? A gente diz que é cafuso, tá bom? Então, como já foi falado anteriormente, que é a mistura de etnias, povos, né? Que vai surgir um terceiro elemento. Então, esses três elementos aqui é o tipo mestiço, ou seja, o terceiro elemento gerado a partir de uma mistura de duas etnias diferentes, tá bom? Bom, voltando agora para o nosso livro, os primeiros habitantes do Brasil. Antes da chegada, gente, dos portugueses em 1500, o atual território brasileiro era habitado por diversos povos indígenas. Estima-se que entre 2
e 4 milhões de pessoas, pertencentes a mais de 1.000 povos indígenas diferentes, habitavam as terras que formariam o Brasil. Cada povo vivia de acordo com sua organização social, suas tradições, suas crenças, línguas e costumes. O que isso quer dizer? Que cada povo indígena tinha o seu costume diferenciado dos demais. Então, tinha o seu próprio costume, suas próprias crenças, suas próprias línguas e suas tradições. Então, com a colonização, terras indígenas foram tomadas pelos portugueses e muitos indígenas foram escravizados. Vários povos foram exterminados lutando por suas terras e muitos outros morreram em consequência de doenças trazidas pelos colonizadores. Então, gente, vários estudos indicam que havia entre 2 e 4 milhões de indígenas pertencentes a mais de 1.000 povos, né? Como já foi falado anteriormente, em terras brasileiras. Na época da chegada dos colonizadores, e de acordo com o Censo Demográfico de 2010, a população indígena brasileira era de 817.963 indígenas. Então, é uma quantidade de indígena bastante elevada para as terras brasileiras naquela época, tá? Então, vamos ver como se deu o primeiro encontro de indígenas com os europeus. Vejam aqui a foto, né, que mostra os indígenas, né, as características indígenas, pessoas, os nativos daqui da terra brasileira, com os imigrantes que chegaram de outros países, né, o encontro desses viajantes europeus. Encontro dos indígenas com os viajantes europeus. Então, essa foto aqui é uma foto bastante antiga, cerca de 1835, tá? No qual foi demonstrado aqui. Aqui um pouco mais recente, o encontro dos indígenas com os viajantes europeus. Então, a chegada dos africanos escravizados. Gente, a saída dos africanos de sua terra natal constituiu uma migração forçada. Ou seja, se foi forçada, não foi porque eles quiseram sair de suas terras. Eles foram obrigados a sair. Então, pois eram capturadas de suas aldeias ou simplesmente trocados por mercadorias. Já imaginou você ser como uma mercadoria, ser trocada por um objeto qualquer? Pois bem, naquela época não tinha muita opção, tá? E pelos chefes das comunidades nativas que faziam acordo ou aliança com os negociantes europeus. Então, muitos africanos foram trazidos como escravos para o Brasil entre os séculos XVI até o século XIX. Eles vinham de várias regiões da África e pertenciam a diversos grupos culturais. Por isso, traziam consigo diferentes hábitos e tradições. Os africanos eram retirados à força dos locais em que viviam por traficantes de escravos. Então, traficantes de escravos, aqueles que vendiam escravos. Então, essa venda era ilegal, por isso é chamado o nome traficantes de escravos, tá bom? Então, por isso que foi falado anteriormente que a migração deles para cá, para o Brasil, foi forçada, porque não era porque eles queriam vir, eles foram obrigados a virem, tá bom? Então, viajavam nos porões de navios em péssimas condições até desembarcarem nas terras que formariam o Brasil, onde eram vendidos como mercadoria aos senhores de terras. Os africanos escravizados trabalhavam no cultivo da cana-de-açúcar e na produção de açúcar, na extração de metais e de pedras preciosas, também no cultivo de café e em serviços domésticos, tá? Vejam aqui a foto, né, de alguns escravos, alguns africanos trabalhando como escravos, né? Aqui nós temos a imagem da lavagem de minério de ouro e nas proximidades da montanha de Itacolomi, em cerca de 1835, também esta foto foi retirada. Mas não existiram só coisas ruins, não. Olha só. Os africanos escravizados trabalhavam no cultivo da cana-de-açúcar e na produção do açúcar, também na extração de minerais e de metais de pedra preciosas, como já foi falado, tá? Só que existia também, gente, aquela cultura onde eles trouxeram vários grupos em todo o Brasil que atuavam pela preservação e a valorização da cultura de origem africana,
como mostra na foto aqui, né? Eles mostrando a sua cultura, demonstrando a sua cultura, para retratar um pouco da sua chegada, da sua vivência aqui no país. Então, nessa foto aqui, a representação do grupo de tambor da Crioula, Companhia Mariocas, do município do Rio de Janeiro. Essa foto foi tirada em 2000 e publicada em 2015, né? Uma foto bem mais recente do que as anteriores. Vejam só. E como será que foi a vida dos imigrantes vindo para cá, para o Brasil? Então, a vinda desses imigrantes, antes de conhecer um pouco sobre a chegada dos imigrantes do Brasil, vamos entender um pouquinho sobre o significado de migrar. Então, migrar nada mais é do que sair de um lugar para viver em outro. Então, quando se sai de um lugar para viver em outro, eu digo que ele está migrando. Então, muitas pessoas migram de uma cidade para outra, de um estado para outro, ou de um país para outro. Então, as pessoas são chamadas de emigrantes ao saírem do país onde moram. E ao chegarem ao país onde vão residir, são chamados de imigrantes. Portanto, os emigrantes também são imigrantes. Então, existem motivos migratórios internos que ocorrem dentro do próprio país e os externos ou internacionais que ocorrem de um país para o outro, tá? Vejam só aqui. Alguns imigrantes italianos, né, no município de Caxias do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. Essa foto é uma foto um pouco mais antiga, de 1918. Agora vamos conhecer um pouquinho a diferença entre emigrantes e imigrantes. Como já foi falado anteriormente, o lugar de origem de uma pessoa é o lugar onde ela nasceu, ou seja, é sua terra natal. Quando uma pessoa sai do seu lugar, de sua origem, para viver em outro lugar, ela é chamada de emigrante. Quando uma pessoa entra em um lugar que não é o de sua origem, ela é chamada de imigrante. Então, os imigrantes na formação da população brasileira. Os colonizadores portugueses foram os primeiros imigrantes em terras brasileiras. Depois, eles vieram muitos outros, de vários lugares do mundo. Entre os grupos de imigrantes que vieram para o Brasil em maior número estão os italianos, os espanhóis, os alemães e os japoneses também. A vinda desses imigrantes foi mais intensa no fim do século XIX e no início do século XX, no século passado, tá bom? Nesse período também vieram para o Brasil poloneses, sírios, libaneses, coreanos, como já foi falado anteriormente. Aqui nós temos uma foto onde mostra a chegada de imigrantes japoneses ao Porto de Santos, no estado de São Paulo. Então, gente, essa imigração, ela ocorreu desde a pré-história, nos movimentos migratórios das sociedades humanas que foram constantes. Ora por motivos naturais, como fenômenos climáticos, esgotamento de recursos de coleta vegetal ou de caça. Ou então, por conflitos políticos, como guerras entre tribos ou nações, cujo perdedores que viam ameaçados ou obrigados a abandonar seus territórios. Estas últimas são as migrações impedidas ou forçadas. Aí nós temos agora aqui a atividade para ser respondida, né? Uma atividade que você vai pesquisar nas páginas 82 até a página 85. Essa atividade aqui, ela não está no seu livro. Apenas a atividade de baixo aqui, da página 104, que ela encontra-se no livro de vocês, tá bom? Então, você vai dar uma pesquisada aí, conforme essa questão de número 1, a questão de número 2, escrever o que significa migrar, é migrar, ou imigrante, ou emigrante, e está respondendo aí, copiando no seu caderninho, a atividade 6 e 8 da página 104 para complementar a atividade de hoje, tá bom? Então, nossa atividade vai ficando por aqui. Até a nossa próxima aula.